Bem-vindos ao Destilado Literário. Toda vida conta uma história, e algumas são tão fascinantes que merecem ser lidas, analisadas e, é claro, destiladas. Nesta playlist vamos explorar trajetórias inspiradoras, polêmicas e transformadoras de grandes figuras, escritores visionários e personalidades que marcaram épocas. Cada episódio traz reflexões sobre seus desafios, conquistas e o impacto que deixaram no mundo. Afinal, entender a jornada de alguém é também uma forma de nos conhecermos melhor. Então, prepare-se para mergulhar nessas vidas extraordinárias e descobrir as histórias por trás das histórias. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Imagine um mundo dividido por fé, poder e ambição. No coração desse cenário turbulento surge uma figura que ainda hoje desperta respeito e curiosidade: o Sultão Saladino. Nem apenas mito, nem apenas realidade. Um líder que, no auge das cruzadas, conseguiu unir povos, inspirar aliados e surpreender inimigos. Essa é a jornada que o livro de Jonathan Phillips nos propõe: compreender a vida e a lenda de um homem que marcou não apenas o Oriente, mas também o imaginário ocidental. E para isso, precisamos voltar no tempo, a um Oriente Médio fragmentado, mas cheio de oportunidades para quem tivesse visão e coragem. Saladino nasceu em 1137, em Tikri, às margens do rio Tigre, em uma família curda de origem modesta, mas ligada ao serviço militar. Sua infância se deu em um contexto de fronteiras instáveis, marcado pela presença dos cruzados que, desde a primeira cruzada, haviam estabelecido reinos cristãos em terras antes muçulmanas. O que chama atenção, segundo Phillips, é que Saladino não cresceu como um simples guerreiro. Ele recebeu uma educação sólida, mergulhando em poesia, filosofia e na religião islâmica. Esse equilíbrio entre espada e saber moldaria toda a sua vida. Ainda jovem, serviu sob o comando de Nur ad-Din, governante sírio e grande estrategista contra os cruzados. Foi ao lado dele que Saladino começou a compreender a arte de governar e o desafio maior: unir um mundo islâmico fragmentado, dividido entre interesses locais e rivalidades internas. O ponto de virada veio quando Saladino foi nomeado vizir do Egito em 1169. A princípio, muitos o subestimaram, um jovem curdo cercado por elites egípcias. Mas, rapidamente, ele mostrou seu talento político. Consolidou o poder, reorganizou o exército e, acima de tudo, deu início a um projeto ambicioso: transformar a fragmentação islâmica em uma força unida contra os invasores cruzados. Esse período é fundamental para entender sua trajetória. Ele não era apenas um general. Era um líder que sabia conquistar aliados, usar a diplomacia e, quando necessário, aplicar a força. Aos poucos, Saladino se tornou sultão do Egito e da Síria, ampliando sua autoridade sobre uma vasta região. Mais do que batalhas, Saladino via na jihad uma missão. Seu objetivo central era claro: recuperar Jerusalém. A cidade, perdida em 1099 para os cruzados, era um símbolo não apenas religioso, mas também político. Sua campanha contra os reinos cruzados não foi imediata. Ele passou anos consolidando o poder, assegurando alianças e fortalecendo o exército. A paciência e o cálculo estratégico se tornaram suas maiores armas. Enquanto isso, os cruzados, divididos e enfraquecidos, pouco a pouco perderam terreno diante de sua ofensiva metódica. O auge dessa trajetória se deu em 1187, na Batalha de Hattin. Ali, Saladino conseguiu uma vitória devastadora contra o exército cruzado, aprisionando inclusive o rei de Jerusalém, Gai de Lusigna. Essa batalha abriu caminho para a reconquista de Jerusalém, realizada no mesmo ano. E aqui entra um dos momentos mais simbólicos da lenda de Saladino. Ao retomar a cidade, ele poderia ter seguido o exemplo sangrento da primeira cruzada, quando milhares foram massacrados. Mas Saladino optou pela clemência. Permitiu que cristãos saíssem mediante resgate, poupou vidas e demonstrou uma generosidade que surpreendeu até seus inimigos. Foi esse gesto que consolidou sua imagem de líder justo, um guerreiro com honra, capaz de equilibrar firmeza e humanidade. O mundo cristão não poderia aceitar facilmente a perda de Jerusalém. Assim começou a Terceira Cruzada, liderada por figuras lendárias como Ricardo Coração de Leão. O embate entre Saladino e Ricardo se tornou um dos duelos mais célebres da Idade Média, ainda que nunca tenham se enfrentado pessoalmente em batalha. As campanhas foram intensas. Os cruzados reconquistaram cidades costeiras, como Acre, e chegaram próximos de Jerusalém. Mas o equilíbrio estratégico de Saladino impediu a retomada da cidade sagrada.
Entre confrontos e negociações, nasceu uma espécie de respeito mútuo. Ricardo reconhecia em Saladino não apenas um inimigo, mas um adversário digno, e as crônicas ocidentais ajudaram a consolidar sua imagem de cavaleiro justo, mesmo para os cristãos. Saladino morreu em 1193, em Damasco, poucos anos após o auge de sua glória. Curiosamente, apesar de governar um vasto império, morreu quase sem riquezas pessoais. Havia distribuído muito de sua fortuna em doações e caridade, reforçando sua imagem de líder desapegado, voltado para o bem comum. Após sua morte, a lenda só cresceu. Para o mundo muçulmano, ele se tornou símbolo da unidade islâmica e da luta contra a ocupação estrangeira. Para o mundo cristão, curiosamente, virou um exemplo de cavaleiro ideal, alguém que demonstrava virtudes que os próprios cruzados aspiravam. Essa dualidade é talvez o maior legado de Saladino, ser visto como herói por diferentes culturas, ainda que estivessem em lados opostos da guerra. A narrativa de Jonathan Phillips nos mostra que a força de Saladino não estava apenas na espada. Estava na capacidade de unir, de inspirar e de transcender o ódio que dominava sua época. Ele não foi apenas um conquistador, mas um símbolo de equilíbrio entre poder e justiça. E aqui fica uma reflexão: será que não é justamente essa combinação de firmeza e humanidade que ainda hoje faz dele um personagem tão lembrado? Saladino foi, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes da Idade Média. Um líder que soube transformar conflitos em símbolos e cuja lenda atravessou séculos, conquistando tanto inimigos quanto aliados. Se você busca uma leitura que une história, reflexão e inspiração, este livro é indispensável. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. Boa leitura!